Bom dia, povo lindo de Deus, como é que vocês estão? Todos na santa paz e presença do Senhor, amém? Olha eu aqui mais uma vez para estarmos meditando na palavra do Senhor, né? Amém? Vamos lá para mais um momento de meditação, de entendimento da palavra do Senhor, de estudo bíblico, né? De alimento, que a palavra do Senhor é um alimento espiritual, gente. Muitos não sabem, mas nós nos alimentamos com a palavra do Senhor. E é bênção de Deus, né? Vamos lá. Se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Diz assim, ó. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Gente, aqui o apóstolo Paulo, né? Ele está enfatizando ali, né? Com humildade, dando exemplo, né? Um exemplo dele. E está mostrando ali também, no caso dessa palavra, que não há quem não seja pecador. Então aqui no mundo, amados e amadas do meu coração, não há quem não seja pecador. Amém? Eu sou pecadora, você que está do outro lado também é um pecador. Tá certo? Então aqui ele enfatiza ali nesse texto, né, de que com a humildade dele ele revela, né, às pessoas ali que ele é pecador. Ele assume que ele é pecador, né? E muitos sabem que Jesus Cristo veio aqui ao mundo para salvar os pecadores. Ah, que glória! Muitos sabem disso, mas tem outras pessoas que não, né? Jesus Cristo, ele veio aqui ao mundo, cerca de 2000 anos atrás, para salvar os pecadores. Então, você que não sabe, fique sabendo. E você que já sabe, já fique ciente da situação e passe para a pessoa que não sabe também, né? E aí, muita gente concorda com isso, né? Mas tem gente por aí que não reconhece os seus pecados e acha que não precisa de Cristo. Olha para aí, gente. Tem muitas pessoas aí no mundo, gente, que elas não concordam com isso, né? E não reconhecem os seus pecados. E ainda tem outra, acha que não precisa de Cristo para perdoar seus pecados. Olha isso. O que você acha que deve passar pela cabeça dessa pessoa, né, gente? Eu realmente não sei, sabe? Porque antes de eu conhecer Jesus, Jesus já andava comigo, né? Eu não conhecia ele verdadeiramente, porque quando a gente nasce, né? Existe acho que um véu assim nos nossos olhos, eu me refiro espiritualmente, que fecha para a gente não enxergar a verdade, sabe? Então, assim, muitos ainda estão com esses olhos fechados, com esse... É tipo uma película, sabe? Que é fechada. E aí, quando Jesus bate no coração daquela pessoa, como bateu no meu e bateu no seu aí de algumas pessoas, né? Que servem a Deus. E tá batendo no coração das pessoas que não servem ainda a Ele, né? Quando Jesus bateu no meu coração, eu não entendi aquele momento, sabe? Porque só quem pode dar esse testemunho são pessoas que tiveram experiências verdadeiramente com Deus. Eu tive ainda continuo tendo. Você tá entendendo? Quando Deus me escolheu para servir a Ele, eu tive uma visão espiritual, né? E eu via eu sendo escolhida, gente. Eu olhava assim pro céu. Quando eu estava olhando assim para o céu, aí eu vi uma luz assim vindo na minha direção, sabe? Tão forte que o meu olho começou a ficar assim, sem enxergar. Eu, meu Deus, o que é isso? Aí fui me abaixando. E aí eu senti a mão de Deus, sabe? Vindo até a mim.
e fazendo assim, vou te tirar desse mundo, que agora você vai me servir, louvado seja o nome do Senhor. E foi assim, gente, a minha experiência. Né? Foi muito linda, foi muito maravilhosa, sabe? Eu não entendi aquilo, né? E aí eu me lembro que eu estava fazendo uma oração e eu não servia ainda a Deus. Eu estava elevando, porque assim, eu gosto muito de olhar para o céu quando rompe um ano, né? No Réveillon. E aí foi um dia de Réveillon, eu me lembro que foi um ano de Réveillon. Foi em 2000 e... Foi em 2000 e... Não sei se foi 2009, foi 2010, foi esse ano aí, né? E aí eu tive essa visão, sabe? E eu me lembro que eu orei a Deus assim, meu coração foi até Ele, assim, uma coisa sobrenatural na minha vida. Isso é um dos meus testemunhos, tá, amados? E por que eu estou relatando isso? Por causa disso aqui, né? Pessoas que não tiveram experiência com Deus. E aí eu tive essa experiência linda e maravilhosa com Deus e hoje estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Eu só tenho que agradecer a Ele que Ele me escolheu. Você está entendendo? Não sei o que Ele viu em mim, sabe? Eu não sei o que Ele viu no meu coração, porque eu já confessei a Ele que eu sou falha, eu sou pecadora, não sou digna de estar aqui, gente, porque para você servir a Deus é muita responsabilidade, sabe? Eu estar aqui passando a palavra dele é uma coisa muito de responsabilidade. E assim, eu não sei o que Ele viu, porque Ele me capacitou. Né? Ele continua me capacitando. Eu não tinha esse dom assim de entender a palavra do Senhor. Gente, tem gente que abre... Eu abri a Bíblia e não entendia nada, gente. Pensem aí. Eu abria uma Bíblia e eu tinha medo da Bíblia, sabe? E eu não entendia nada, para onde ia, nada. Deus, louvado seja Deus, me dá entendimento. Hoje eu abro a Bíblia, gente, e é tão lindo e maravilhoso que eu rapidinho eu entendo. Deus fala comigo rapidinho. Olha que glória. Só Ele faz isso. Só Ele faz isso em nossas vidas. Mais ninguém. Então, sem muitas delongas, vamos lá para onde a gente estava, né? E aí, como eu tive essa experiência, reconheci que sou pecadora, que sou falha, né? Eu reconheci os meus pecados, pedi perdão. Espiritualmente, Ele me perdoou, eu creio no perdão dEle, sabe? E assim, eu tive essa experiência, como o apóstolo Paulo teve, e como outros heróis da guerra do Senhor também, teve alguns irmãos em Cristo também aqui na terra, tiveram experiência com o nosso Deus, sabe? Então assim, Jesus ele esteve aqui para nos salvar, né? E aí, nós precisamos ser humildes e dar exemplos, como o apóstolo Paulo mostra aqui para nós nessa carta, né? Ao primeiro Timóteo, que está aqui escrito. Precisamos reconhecer que somos pecadores, precisamos ser humildes, né? E dar exemplo para as pessoas também ter esse encontro com Jesus verdadeiramente e entender que Jesus Cristo veio aqui ao mundo para nos salvar, para salvar os pecadores. Então não é necessário você estar julgando seu irmão, sabe? Se você está vendo que ele está fazendo ali algo que não agrada a Deus, chame ele, converse com ele, né? Mas não julgue ele, principalmente na frente de pessoas. Chame ele em particular. Ó, irmão, Deus não se agrada disso, sai dessa vida. Siga Jesus, que o caminho é Jesus, que a palavra diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida eterna. A verdade é Jesus, siga Ele. Então assim, você pode fazer isso com um irmão que você está vendo ali, que está indo para o fundo do poço, que está indo para outros maus caminhos, né? Que não agradam a Deus. Você tem essa autoridade, você pode fazer isso. Agora você tem que dar exemplo a Ele. Que é um exemplo. Se você for uma pessoa que você fala de Jesus para Ele, e você não dá exemplo, não vai adiantar, sabe por quê? Porque ele vai achar que, fala comigo, me dá conselho, olha o que anda fazendo. Olha para isso. Um exemplo, a pessoa que usa álcool, né, bebida alcoólica. Bebe, fica bebe, tá. Aí vai falar de Jesus com outro alcoólatra. Uma outra pessoa que bebe, né? E aí,
Qual exemplo esse daí está dando pro outro? Se caso ele parasse de usar o álcool, né? Se caso ele viesse dar exemplo, estar servindo ali a Jesus, aí era diferente. É por isso que muitos não entendem o agir de Deus na vida das pessoas. Nós não podemos julgar elas, sabe? Aquela mulher ali adúltera, não sei se vocês conhecem a passagem da mulher adúltera. Ela errou ali, né? Ela adulterou, ela ficou sendo uma mulher casada, ficou com um homem, sabe? E traiu o homem. E aí ela, naquela época, tinha que passar por uma situação difícil, ser humilhada, ser apedrejada, sabe? Na frente de muitas pessoas. Só que aí no momento que aconteceu com ela essa situação, os sacerdotes, as pessoas, os religiosos da época, né? Junto com o marido da mulher, pegou ela e aí levou até Jesus. Sabe o que foi que Jesus fez? Jesus ficou escrevendo no chão, sabe? E aí, todo mundo já estava com as pedras na mão para jogar nessa mulher. Aí Jesus falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então ele reconheceu que ela era pecadora. E com essa atitude dele, informou os outros que eles também pecam, sabe? Mas só que Jesus falou assim para ela: eu te perdoo, mas vai e não peques mais. Porque aí depois foi saindo, né? De um por um. Foi saindo, né? As pessoas que iam julgar essa mulher. Amém, amados? Então, assim, que você nesse momento, né, pare, reflita, né? Que você entenda que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, né? Salvar os pecadores. Você está entendendo? E não julgue o irmão. Não julgue seu próximo, sabe? E faça de tudo para que ele venha entender qual é o sentido da vida. Porque muitos estão cegos espiritualmente, né? Então, quando estamos cegos é uma coisa. E quando Deus tira a película, né, como eu falei para vocês anteriormente, dos nossos olhos, que a gente começa a enxergar realmente o sentido da vida, nós temos que ter essa humildade como Paulo teve aqui, né? De mostrar esse Deus lindo e maravilhoso para as pessoas que estão cegas espiritualmente no momento. Amém? Então, espero que tenha entendido essa palavra em nome de Jesus. Coloque ela na tábua do teu coração, guarde ela, viva ela, né? Compartilhe ela com a pessoa, né, que você está achando que ela realmente precisa ouvir essa palavra, né? E até as próximas. Em nome de Jesus, assim, nosso Pai amado e Pai querido permitindo, eu vou estar aqui mais uma vez para estarmos meditando na palavra dele, que é uma bênção, gente. Eu me sinto regozijada quando eu paro aqui para dar um momento com Deus, dar um momento aqui do meu tempo para vocês, sabe? Para vocês entenderem mais da palavra, porque eu já tive nesse procedimento, né? De não entender, mas aquela situação de não entender, eu insisti, meu Deus. Eu me lembro que eu ficava, não consigo abrir uma Bíblia, meu Deus, não consigo entender. E quando a gente começa a entender, gente, é uma fonte de águas vivas que Deus derrama sobre nós. Louvado seja Deus. E aí a gente vai, se aprofundando mais e mais, mas quer mais, a gente começa a sentir sede e fome da palavra do Senhor. E é uma bênção, né? É uma bênção de Deus, porque é um refúgio meu, é um lugar de refúgio meu, e é uma água que me sacia. Ó que glória! Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Um beijão e até as próximas, em nome de Jesus. Tchau!